Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Quero te dar a introdução dessa palavra. A nossa vida ela é conduzida pela nossa mentalidade. Da forma que a nossa mente está, isso será o reflexo da nossa vida. A forma que a minha mente está, isso trará consigo os resultados. Então isso quer dizer que a minha mente, ela conduz o meu falar, o meu agir, os meus comportamentos. A forma que você tem a sua mente alinhada à palavra ou às circunstâncias vai determinar onde você vai chegar. Então nosso maior embate está voltado para a nossa mentalidade. A forma que você constrói a sua mente vai determinar aonde, o que, de que forma você vai viver. E nesse texto que nós vamos meditar aqui, algo muito forte para a minha vida e a sua vida, nesse contexto. Você é fruto daquilo que a sua mente está gerando todos os dias. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: da forma que você pensa, é a forma que você vive. Diga de novo: a forma que você pensa, é a forma que você vive. A forma que a sua mente foi moldada, formatada, também será a forma dos resultados e da vida que você vai ter. Em Marcos capítulo de número 8, eu quero ler o versículo, na verdade 11, diz assim: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova, pedindo-lhe um sinal. Pedindo o quê? Pedindo o quê? Um sinal. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Deixa sua Bíblia aberta, deixa eu só trazer algo sobre esse contexto aqui. Hoje o que eu mais vejo no contexto da igreja são pessoas que esperam um sinal. Ai meu Deus, ficar arrepiado. Estou ficando arrepiado. Liga para o profeta, meu Deus, liga para o profeta, aleluia. A prova está difícil, Luciano do céu, liga para o profeta, aleluia. Todas as vezes que você depende de um sinal, você está revelando a sua insegurança. Vou dizer de novo. Todas as vezes que você depende de um sinal, que você depende de uma oração forte, quando você depende de um reteté, quando você liga para o 0800 revelação, quando você entra na live do irmão que, aleluia, você está revelando uma insegurança.
insegurança. Se a oração do outro é mais eficaz que a sua, você está revelando uma insegurança na sua oração. Quando você precisa trazer alguém para o teu contexto, você está dizendo: eu me sinto inseguro com a minha intimidade com Deus, com o meu comprometimento com a Bíblia, com aquilo que Deus tem para a minha história. E Jesus, ele diz aos fariseus: não vai ter nada. Sabe por quê? Porque um sinal não ia mudar a mentalidade dos fariseus. E muitos de nós estamos esperando um sinal, nós estamos esperando uma oração forte, para falar assim: agora vai, né? Porque o fulano falou, apareceu um anjo, eu estou todo arrepiado, agora vai. Enquanto a verdadeira essência dos filhos é ouvir a voz do Pai e caminhar debaixo daquilo que eu sei que o meu Pai fará em meu favor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu não preciso ligar para o meu pai e falar: oi pai, então, eu sou seu filho mesmo? Quando eu morava com os meus pais, eu não precisava ficar perguntando: e aí pai, vai ter comida hoje? E eu, como era muito difícil, aleluia, e dava muito problema. Nos meus problemas, o meu pai entrava em cena e resolvia, a minha mãe entrava em cena e resolvia. Por quê? Porque eu sabia, ou melhor, eu sei que eu tenho um pai e tenho uma mãe. É tempo de eu e você entrarmos nessa dimensão. Aonde eu estou caminhando à espera de um sinal? Não. Eu estou caminhando na certeza que Ele fará em meu favor. Por que você está caminhando? Eu estou caminhando porque eu sei que eu tenho um pai. Não, você não entendeu. Eu estou caminhando porque eu sei que eu tenho um pai. Eu estou caminhando porque eu sei que eu tenho uma filiação, eu não estou sozinho. Então eu não preciso questionar o próximo passo. Eu não preciso temer o próximo passo. Eu não preciso ficar aí agora. Eu vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Não, eu tenho acesso à minha fonte. Eu tenho acesso ao meu pai. Eu sei que Ele fala comigo. Ele fala e Ele fala e Ele faz. 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 Por isso nessa hora eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, eu quebrando de você agora toda essa ação de insegurança, esse lugar aonde você está dizendo assim: não sei se eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Ei, você tem acesso ao Pai, ei, você é filho, ei, Ele fala com você, e você não depende de nenhum interlocutor, você não precisa de um meio de campo, o meio de campo é Jesus. Aleluia! Que seja quebrada essa insegurança na sua vida. Que seja paralisado agora toda essa ação do inferno que quer dizer que você está sozinho. Eu estou aqui como voz profética sobre a sua vida nessa noite para te dizer: ei, ouça a voz do papai e deixa o papai operar em seu favor. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Olha o problema chegando, aleluia. A não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si:
Diga comigo, eles discutiam entre si. Isso na verdade só acontece nesse contexto aqui, né? Discussões, isso só acontece aqui. E diziam, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Tem muitas pessoas que dizem assim, ai, Jesus é só amorzinho, né? Jesus é amorzinho com o pecador, mas com aqueles que conhecem o seu poder, Ele é direto. Com aqueles que sabem quem Ele é e já viram milagres, Ele não vinha com, não, Ele vinha com os dois pés. E olha como Jesus reage. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês não têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem. Olha que momento confrontador. Jesus está com os discípulos no barco. E de repente, eles descobrem que não tinha pão, a não ser um pão. Bateu a necessidade. Eles se deparam com um problema. E Jesus faz uma advertência. Cuidado! Agora, no momento da dificuldade, algo vai vir dominar e governar vocês. O que? O fermento de Herodes ou o fermento dos fariseus. E eles começam a discutir, e eles dizem, nós estamos discutindo por causa da ausência do pão. Aqui eu abro um parênteses, porque muitos de nós hoje não conseguimos reconhecer as nossas falhas. Nós somos uma geração que se blindou para reconhecer as suas limitações. E nós somos rápidos e certeiros para culpar os outros, achar o defeito dos outros, expor os outros, transferir a responsabilidade. Mas somos difíceis de reconhecer. Os discípulos dizem, o problema é que não tem pão. Mas esse era o problema, sim ou não? Não! O problema é que faltou fé. O problema é que faltou reconhecer Jesus no barco. O problema é que faltou discernimento. Não acontece na sua vida só nesse contexto. Mas você não erra. Não. Casamento está desabando. O problema é ela. Os filhos estão revoltados. O problema é meus filhos. Ninguém vai com a tua cara. O problema é os outros. Quem está comigo aqui? Assuma a sua responsabilidade. Vou dizer de novo, assuma a sua responsabilidade. E os discípulos, eles simplesmente dizem, é porque não tem pão. E Jesus diz, agora vai brotar algo. O que vai brotar? Vai brotar o governo da mente de vocês. O que? O fermento dos fariseus ou o fermento de Herodes? E quando Jesus cita
sobre o fermento, nós podemos entrar no contexto do que o fermento representa. Você consegue ver um fermento na massa? Sim ou não? Sim ou não? Pega uma massa, essa massa tem fermento, você sabe? Não. Mas como é que você descobre que tem fermento na massa? No calor. O calor revela se aquela massa tem fermento ou não. Sabe como você revela a sua mentalidade? No calor das lutas da vida. Você revela o que governa a sua mente nas pressões do dia a dia. Você revela o que está dentro de você quando falta o pão, aleluia. Quando pisa no seu calo, quando falam mal de você, quando expõe a sua vida. É nesse momento que você revela o que está dentro de você. E Jesus, ele se direciona aos discípulos dizendo: ei, cuidado, o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus vai vir sobre vocês. E quando ele cita o fermento de Herodes, ele está falando sobre um ateísmo. O que isso quer dizer, pastor? Sobre muitas vezes na nossa vida, em áreas específicas, nós deixamos Deus de lado e não conseguimos reconhecer o quanto Ele quer trabalhar em nós. Quantas vezes eu e você tomamos decisões e deixamos Deus de lado e falamos assim: agora eu vou tomar essa decisão. E Deus, só um pouquinho, eu preciso fazer isso. Aleluia. Deus, só um pouquinho, Senhor. Quem está comigo aqui, dá uma glória a Deus. Quando eu ouço alguém falando assim: pastor, eu tomei a decisão, e eu fui lá e fiz, e eu fico só esperando o momento que eu vou ouvir assim: mas eu orei. Não, pastor, porque eu fui lá, chamei ele, coloquei ele sentado, falei umas boas verdades, fui embora. E Deus? Hã? E o Senhor? O que é? E o que Deus tinha para isso? Deixa eu te dizer uma coisa. É tempo de você trazer o prumo central da sua vida o propósito e a vontade de Deus. Nas lutas, nas decisões e nas escolhas, Deus não é uma opção. Deus é uma base. Vou dizer de novo. Em uma escolha, em uma decisão da vida, meu irmão, Deus não é uma opçãozinha, aonde eu escolho seguir ou não seguir. Deus é uma base. E a base significa o quê? A certeza daquilo que vai vir não vai desmoronar. O fermento de Herodes nos afasta dessa dependência de Deus, nos deixa distantes disso, nos faz tomar uma decisão e deixar Deus para um momento posterior. Quem sabe lá na frente eu dependo, ou eu ouço, ou eu consulto a Deus. Nós vemos os discípulos simplesmente tomando uma decisão, deixando Deus de lado. Levante sua mão direita aos céus. E eu profetizo isso sobre a sua vida. A partir de hoje, nenhuma escolha e nenhuma decisão da sua vida vai ser pautada na independência. Mas Deus vai ser a base de tudo aquilo que você vai decidir e definir para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu chamado, para o seu ministério, para todos os dias da sua vida. Não, você não entendeu. Deus se torna a partir de hoje a base, o ponto central. É aquele que vai falar se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. Ele não falou nada, então eu vou ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque enquanto Deus não falar, enquanto Deus não sinalizar, eu não me movo.
E ele cita o fermento dos fariseus. A vida tem me ensinado que existem 3 tipos de pessoas: aquele que resolve um problema, aquele que não resolve um problema, e aquele que faz um problema em cima do problema. Aleluia. Você já viu que tem aquela pessoa que você fala assim: pega aquela cadeira e leva lá fora. De repente ela volta, machucada, com a cadeira na mão e dizendo: aonde é a saída? É aquela pessoa que faz um problema em cima do problema. E os fariseus eram esse povo que tinham solução, mas essa solução nunca era estabelecida. Os fariseus sempre traziam um porquê, uma causa, um motivo, mas não passava disso. Quantos de nós? Me ajuda, Senhor. Não fiz videozinho, né? Não fiz, então vou falar. Você sabe o que você tem que fazer, mas nunca faz. Você sabe qual é a posição que você precisa tomar, mas você fica como um fariseu. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que mudar. Que a sua vida se torne uma mudança não falada, mas uma mudança vista. Que você venha reproduzir aquilo que você acredita, não falando, mas fazendo. Os fariseus tinham um porquê para tudo, tinha uma explicação para tudo, mas uma solução para nada. Nada saía de solução. Hoje nós somos a geração que sabe enxergar o problema de tudo e de todos. Pessoas que entram na sua empresa e dizem: isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar. Como? Não sei. Eu sei que isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que mudar. Pessoas que nunca chegaram a lugar algum querem ditar como os outros devem seguir. Pessoas fracassadas no casamento querem ditar como um casamento deve ser. Cuidado com o fermento dos fariseus. E Jesus, ele passa para um nível mais profundo. Percebendo a discussão, Jesus lhes pergunta: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães? O que aconteceu? Deixa eu dizer uma coisa. É tempo de você olhar para trás e lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é olhar para trás e ver o que você gostou. Mas é olhar para trás e ver o que as dores produziram em você. O que Jesus está dizendo aqui para eles a experiência precisa construir em vocês uma mentalidade. O que vocês viram precisa aumentar a fé de vocês e estabelecer uma mentalidade de vencedor. O problema é que as nossas experiências não estão nos levando a um nível maior de fé e não está construindo uma mentalidade em nós. Vamos para uma historinha bíblica
da escola bíblica, Davi diante de Golias. Davi está diante de Golias e diz: eu vou lutar contra ele. Por que Davi assumiu esse lugar? Porque ele olha para trás e ele vê que um leão e um urso construíram dentro dele uma mentalidade e o colocaram em um nível de fé que Golias era pequeno. Vou dizer de novo. Por que Davi olha para Golias e diz assim: eu vou? Porque ele olhou para trás e lembrou que um urso e um leão não foi fácil, foi um desafio, mas essas duas experiências aumentaram o nível da sua fé e estabeleceram nele uma mentalidade: eu sei em quem eu tenho crido. Enquanto todos estão enxergando Golias como um gigante, eu estou enxergando Golias como mais um que o poder de Deus vai agir. Jesus, ele diz: olhem para trás, lembrem daquilo que vocês viram acontecer. Isso que vocês viram precisa estabelecer uma mentalidade em vocês, precisa aumentar o nível da fé, porque quando faltar um pão, vocês vão lembrar: eu tenho um Deus, eu tenho uma fonte, eu tenho um sustentador, eu tenho sim, aquele que fez ontem, aquele que fez ontem, aquele que fez antes de ontem, aquele que fez semana passada. Isso construiu na minha vida uma mentalidade. Qual mentalidade, pastor? De um Deus que nunca me deixou e jamais me deixará. Por isso hoje está faltando um pão. O que é um pão para um Deus que multiplicou? O que é um pão para um Deus que operou? O que é um Golias para um Deus que me livrou das garras do leão e das garras do urso? O que é uma fornalha diante do Deus que me livra de todas as batalhas da minha vida? Ei, eu estou aqui para liberar essa palavra. Todas as lutas que você enfrentou, todos os desafios que você enfrentou, elevou o seu nível de fé, elevou, e estabeleceu a partir de hoje uma mentalidade de mais do que vencedor. Olhar para trás é olhar para aquilo que talvez não foi bom. Mas deixa eu dizer uma coisa: nós crescemos mais com aquilo que não é bom do que aquilo que é bom. Vou dizer de novo. Nós crescemos mais com aquilo que não é bom do que aquilo que é bom. Quanta maturidade você desenvolveu com os nãos da sua vida? O nosso problema é que quando nós olhamos para trás, Ana, nós queremos achar as coisas boas. Mas o convite do Senhor para que nós venhamos olhar para trás não é achar as coisas boas, mas é achar aquilo que me fez ser alguém melhor. Vou dizer de novo: olhar para trás não é olhar as coisas boas, quando eu viajei, quando eu tinha dinheirinho, mas é olhar para trás e ver que portas fechadas me amadureceram. Os nãos da vida me fizeram sondar as minhas intenções. Olhar para trás é olhar para aquilo que fez o Fabiano ser alguém melhor, mais amável, alguém mais quebrantado. Ei, pare de olhar para trás e achar as coisas boas. Ei, olhar para trás é olhar para aquilo que te fez ser alguém melhor. E
nós não crescemos, muitas vezes com as coisas boas, mas nós crescemos com os conflitos. Você pode olhar para trás e perceber momentos aonde os nãos foram difíceis, mas esses nãos construíram em você um lugar de dependência. Davi, olhando para trás, ele não poderia olhar e dizer assim: ai, como foi bom lutar contra um urso e um leão. Ai, eu adorei, foi fantástico, sabe? Ele vinha. Não foi bom lutar, mas foi bom o resultado que o leão e o urso estabeleceram na minha vida. Não foi fácil passar por um momento desafiador dentro da empresa. Não foi fácil lidar com uma crise conjugal. Não foi fácil ver um filho, uma filha se perder. Mas isso produziu em você um resultado: dependência de Deus, confiança em Deus. Porque nós olhamos e queremos encontrar as coisas boas da vida, mas o crescimento não vem, meu irmão, comendo camarão e tomando suco de laranja, aleluia. O crescimento não vem com todo mundo te aplaudindo, não. O crescimento vem com todo mundo falando de você, e nesse momento você tendo que provar para você mesmo: o que me governa? É o que dizem ou aquilo que eu sei que eu tenho no meu Deus? Esse casamento, ele é sustentado por você, mulher, que se submete e se sujeita a tudo? Ou esse casamento, quando você senta na mesa e diz assim: nós precisamos ajustar, cada um decide ir para um lado. É tempo de eu e você entendermos que se eu quero crescer, se eu quero amadurecer, eu preciso olhar aquilo que eu não gosto e dizer: eu não gosto, mas eu sei que eu preciso. Vou dizer de novo: é tempo de você e eu entendermos que se nós queremos crescer, nós precisamos olhar para aquilo que nós não gostamos e falar assim: eu não gosto, mas eu sei que eu preciso. Porque é isso que eu estou fazendo. Muitas vezes não é bom, mas vai produzir em mim maturidade, vai produzir em mim amadurecimento, vai produzir em mim um forjar, vai produzir em mim uma essência. Qual, pastor? A essência de alguém que sabe o poder do seu Deus agindo em seu favor. Não fuja daquilo que você não gosta. Me ajuda, Senhor. Não gosto mais dele. Bloquear. Não gosto do que dizem nesse grupo. Sair. Fulano falou uma coisa que eu não gostei. Vou sair do grupo. Aleluia. Até quando a palavra de alguém vai te destruturar ao ponto de você se excluir do mundo? Até quando a fala de alguém mexe tanto com você? Deixa eu te dizer uma coisa: se aquilo que alguém fala mexe tanto com você, ao ponto de você cogitar até sair de uma denominação, você é tão vazio de convicção que o vento vai te levar e você nunca vai frutificar. Por que tá com essa cara? Você não sabe o que falaram comigo. Ah, é? Ah, é? Vamos lá para Jesus?
Que tem gente que se acha tão bom, mas tão bom que todo mundo tem que amar ela. Quem está me entendendo aqui? Tem gente que se acha tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que se acha melhor do que Jesus. Porque se Jesus foi rejeitado, ai, 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 fazendo o seu melhor, quem dera você, meu irmão, quem dera você, aleluia. O que vai ser sobre você? O que vai acontecer com você? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. É tempo de você assumir um lugar. Qual? O lugar aonde a minha convicção, ela transcende qualquer fala, qualquer comportamento. Por quê? Porque Deus está usando muitas vezes essas pessoas difíceis para me forjar a acreditar realmente naquilo que eu quero, naquilo que é de Deus para a minha vida, ou não é? Quem está comigo aqui? Um dia eu estava fazendo um curso com uma pessoa, e ela disse para mim assim: há uma história muito interessante de uma pessoa que não é cristã para compartilhar aqui. Eu falei: que legal, compartilha. E ela chegou e disse assim: eu fui trabalhar em uma grande empresa, e nessa grande empresa tinha um grande diretor, e eu cheguei para ele, eu disse: eu quero muito trabalhar com você. E ela sentiu que na mesma hora ele rejeitou ela, disse: tá bom, está aqui meu cartão, ok. E ela foi embora. Dias depois ela recebe um telefonema desse homem dizendo: vem aqui no meu escritório. Sentou na frente dela e disse: eu vou te contratar. E ela ficou muito feliz, e ela disse assim: uau, que bom. E quando ela ia sair, ela voltou e disse assim: deixa eu só te fazer uma pergunta. Você, na primeira conversa que nós tivemos, você foi tão áspero comigo, indiferente. Você está me contratando mesmo? Ele disse: sim, por isso mesmo que eu estou te contratando. Porque você vai me fazer ser alguém melhor. O seu jeito, que eu não gosto, vai me lapidar, vai me forjar. E eu, como cristão, na reunião, abaixei a minha cabeça, comecei a escorregar, porque nós fazemos o quê? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. E nós esquecemos que o próprio Deus coloca alguns Pedros do nosso lado. É, pastor, eu sou casado com... algumas pessoas difíceis. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem horas que você não precisa de coisas boas, mas você precisa de coisas que vão te fazer ser alguém melhor. Existem momentos que você vai precisar de algumas portas fechadas, de algumas lambadas, de algumas pessoas te irritando, para provar que o seu coração precisa se ajustar um pouquinho mais com o Senhor, que você precisa ser um pouquinho mais quebrantado, que você precisa calar um pouquinho mais o governo da sua alma, que ninguém é perfeito mesmo, segue o barco, que o que importa é que nós somos uma igreja, uma família, um povo, que nós estamos seguindo para o lugar que o Senhor sonhou para nós. Eu quero orar por você nessa noite, mas eu quero orar por você que entende essa palavra, que hoje precisa mudar a sua mentalidade, mas encarar aquilo que não vai gostar, aquilo que não é bom. No meio corporativo, você pode até excluir as pessoas e dizer assim: tchau. Mas no reino de Deus, quem tira e quem coloca é Ele. E se Ele colocou alguém do seu lado, é porque algo Ele quer estabelecer em você. Lembrem dos 5 pães e 2 peixes.
Olhe para trás. Olha a escassez que vocês estavam vivendo. Olha a fome que vocês tinham. Isso não foi para destruição. A fome foi um despertar. Golias, ou melhor, o urso, o leão, não foi para devorar Davi, foi para preparar Davi. Eu oro para que você enxergue esses momentos desafiadores na sua vida a partir de hoje como uma preparação. O quanto Deus te preparou, o quanto Deus está te preparando, o quanto Deus está te forjando, o quanto Deus está te construindo. Pastor, e o tempo? Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Tem pessoas que se questionam muito sobre o tempo, e o tempo revela uma insegurança. A sua segurança está nele, não está no tempo. Vou dizer de novo, a sua segurança não está no tempo, está nele. Está nele. Está nele. Pastor, eu preciso engravidar, já estou com 40, estou com 40. Ei, a sua segurança está nele, não no tempo. Não no tempo, porque ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Ele não perdeu o controle. Pastor, e o meu chamado? Eu sei do seu chamado. E Ele também sabe. Pastor, e aí? Ei, porta que Deus abre ninguém fecha. Mas porta que o homem abre, ele pode fechar. Aleluia. Não dependa de mim. Não dependa dessa igreja. Não dependa do meu favor para você viver o seu chamado. Mas dependa do dono do chamado. Dependa dele. Aonde ele te coloca, ninguém pode tirar. Vou dizer de novo, aonde ele te coloca, ninguém pode tirar. Aonde ele te planta, pode vir o inferno inteiro, você não sai. Por quê? Porque foi um homem que te plantou? Não, porque foi o próprio Deus que me plantou. Ei, eu estou te levando para um lugar. Qual, pastor? Um lugar aonde você depende dele. Dele. E esse lugar é o lugar mais seguro da terra. O lugar chamado dependência do Pai.